Paz e graça, meus irmãos. Aqui eu quero trazer uma reflexão a vocês, meus queridos, nesse dia que uma frase atribuída a Aristófanes, o filósofo da Grécia Antiga, dizia que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E no espiritual, você sabe se dois espíritos podem possuir o mesmo corpo? Aqui em Marcos, meus amados, Marcos 5:9 diz assim: e perguntou-lhe, isso Jesus falando, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Meus amados, eu quero trazer uma reflexão a vocês sobre o Espírito Santo e o Espírito maligno. O homem que era possuído pelos demônios, meu irmão, ele tinha muitos demônios nele. E Jesus perguntou para ele qual é o nome dele. E o Espírito respondeu: Legião. A legião, meus amados, é calculada em torno de 600 espíritos ruins, E quero trazer outra passagem para vocês, meus irmãos, que se encontra aqui em Lucas 8:2 diz assim, citando Maria Madalena, foi liberta de 7 demônios que habitavam nela. Esse versículo relata que Jesus acompanhado por mulheres que existiam no seu ministério, E existia uma que tinha um espírito maligno, era Maria Madalena, a que foram expulsos 7 demônios do corpo dela. Então resalta, meus amados, que o espírito imundo pode possuir um corpo, mais que um espírito no mesmo corpo. Agora, o corpo que habita o Espírito Santo, meus amados, quando você aceita Jesus, o espírito imundo não consegue habitar. Ele consegue te oprimir. Opressão existe. Já passei por isso. Mas ele não pode te entrar dentro de ti e te possuir. Um cara possesso tem demônios no corpo dele que derruba ele, fala em voz estranha. Essa é uma pessoa possessa. E uma pessoa oprimida, meus amados, são dardos inflamáveis jogados do maligno em você. Esses dardos, que a palavra diz, são como se fossem flechas que ele vai jogando em você e vai te oprimindo. Então, opressão existe, meus amados. Agora, possessão em crente não. Existe possessão em pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo, que ainda não têm o Espírito Santo. Agora, no momento que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, o demônio não consegue te possuir. Porque Deus não permite, só se Deus permitir que ele te possua. Porque quando Saul teve o espírito imundo nele, Deus permitiu. O rei Saul, onde chamava o Davi para tocar a harpa, e o demônio se retirava. Mas foi permissão de Deus. Quando você é uma pessoa de Deus, que já entregou a sua vida para Jesus Cristo e aceitou Ele como o teu único e suficiente Salvador, o inimigo só pode tocar em você com permissão de Deus. Sem permissão, ele não pode atacar. A opressão existe. Ele pode te oprimir, te colocando aquela falta de vontade de fazer as coisas, aquele desânimo todo. Isso pertence a ele. Mas você só vai vencer isso aqui com jejum e oração, meus amados. Se você não conseguir com jejum e oração, peça ajuda para seus irmãos espirituais que vão orar junto com você, vão interceder junto a você esses espíritos não poder te atacar. Então, meus amados, façam uma reflexão nessa mensagem. Opressão existe em crente, agora possessão não. O crente possesso só se Deus permitir, se for a vontade de Deus, que ele não vai conseguir te possuir sem a permissão de Deus, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Por isso que essa analogia
do Aristófanes, que um corpo não pode possuir no mesmo corpo dois ocuparem o mesmo corpo, né? Dois espaços no mesmo corpo. Isso se diz para o espiritual também. Agora tem uma: espíritos imundos tem mais que um no mesmo corpo. Mas se você tiver o Espírito Santo, ele não consegue penetrar em você. Se vocês fizerem uma reflexão nessa mensagem, meus amados, vocês vão ver que eu tenho razão. Que só é permissão de Deus ele te possuir se tem a permissão de Deus. Se não tiver permissão de Deus, se você aceitou Jesus Cristo, ele só pode te oprimir, te possuir não. Faça uma reflexão nessa mensagem, meus amados, e tenham todos um bom dia em nome de Jesus. Amém?